Poucos personagens em Naruto Shippuden tiveram lutas tão intensas, simbólicas e decisivas quanto Sasuke Uchiha. Cada batalha dele não foi só uma troca de golpe, mas um reflexo direto do ódio, da dor, da vingança e das escolhas que moldaram todo o rumo da obra. E hoje eu vou te mostrar as 5 melhores lutas de Sasuke Uchiha, analisando poder, emoção, impacto na história e por que essas batalhas marcaram Naruto para sempre. Fica até o final porque a última luta desta lista não é só a melhor do Sasuke, é uma das melhores lutas dos animes. Sasuke vs Deidara. A luta entre Sasuke Uchiha e Deidara acontece em um dos momentos mais decisivos da jornada de Sasuke, quando ele rompeu completamente com Konoha, cortou seus últimos laços com o passado e passou a viver exclusivamente em função de um único objetivo: encontrar e matar Itachi. Diferente de muitas batalhas marcadas por rivalidade direta, essa luta nasce por acaso, mas rapidamente se transforma em um confronto de ideologias. Sasuke não entra em combate buscando glória, reconhecimento ou prazer na vitória. Para ele, Deidara é apenas um obstáculo, alguém que pode ter informações valiosas sobre Itachi e que precisa ser derrotado. Do outro lado, Deidara, um membro da Akatsuki completamente obcecado por sua própria visão de arte, que enxerga a destruição instantânea como a forma mais pura da expressão. Para ele, a luta contra Sasuke não é apenas um combate, mas uma oportunidade de provar que sua arte explosiva é superior a qualquer outro poder. Desde os primeiros instantes, o confronto já deixa claro esse contraste. Enquanto Deidara ataca de forma caótica, espalhando explosões pelos céus, transformando o campo de batalha em um verdadeiro inferno, Sasuke permanece calmo, analisando cada movimento com frieza e precisão. O início da luta é marcado por uma pressão constante sobre Sasuke. Deidara domina o combate aéreo, bombardeando o campo com suas argilas explosivas, forçando Sasuke a se defender sem parar. No entanto, mesmo sob ataque contínuo, Sasuke demonstra o quanto amadureceu como ninja. Ele não reage por impulso e nem desperdiça seu chakra. Usando seu Sharingan para decifrar os padrões das explosões, entendendo pouco a pouco como as técnicas de Deidara funcionam, cada defesa, cada esquiva faz parte de um plano maior que Sasuke constrói silenciosamente. No meio do combate, a luta ganha uma camada estratégica ainda mais profunda. Sasuke percebe que a maior força de Deidara também é sua maior fraqueza. Usando seu domínio do elemento raio, Sasuke começa a neutralizar as técnicas do inimigo, desmontando a confiança de Deidara pouco a pouco. A frustração de Deidara cresce à medida que ele percebe que sua arte está sendo literalmente anulada, algo que fere profundamente seu orgulho. Esse momento marca a virada da luta, onde Sasuke deixa de apenas reagir e passa a controlar completamente o confronto. O desfecho da batalha é tenso, desesperador e extremamente simbólico. Incapaz de aceitar a derrota e tomado pelo ego e pela obsessão, Deidara decide levar a sua arte ao extremo, transformando o próprio corpo em uma explosão colossal. Um ato final de orgulho e desespero, uma tentativa de provar o seu valor, mesmo diante da morte. Sasuke, por sua vez, sobrevive por pouco, usando a sua inteligência, seus jutsus e sua frieza para escapar da destruição total. Sasuke vs Killer Bee. A luta entre Sasuke e Killer Bee acontece após a revelação devastadora sobre a verdadeira natureza de Itachi. Isso pesa diretamente em cada decisão que Sasuke toma durante o confronto. Ele já não luta apenas movido pela vingança contra um único alvo, mas por uma raiva difusa, voltada contra todo o sistema do mundo ninja, que destruiu o seu clã. Nesse momento da história, Sasuke está emocionalmente instável, tomado pelo ódio e pela necessidade de provar que seu novo caminho é o correto, mesmo que isso custe a sua própria vida. Do outro lado está Killer Bee, o completo oposto de Sasuke em personalidade e postura. Bee é descontraído, confiante, brincalhão e aparentemente despreocupado, mas por trás desse jeito relaxado existe um dos ninjas mais perigosos do mundo. Como o Jinchuriki do 8 Caudas, ele possui um controle absurdo sobre seu poder e uma experiência de combate que Sasuke simplesmente não tem. Desde o início, essa diferença fica evidente. Sasuke entra na luta acreditando que Bee seria apenas mais um obstáculo no caminho, alguém que poderia ser derrotado rapidamente com um Mangekyo Sharingan. O começo do combate destrói completamente essa ilusão. Killer Bee domina a luta com uma mistura brutal de força física, velocidade e técnicas imprevisíveis, usando suas espadas e o chakra de Biju de forma caótica e eficiente ao mesmo tempo. Sasuke é atingido repetidas vezes, sofrendo ferimentos graves e chega muito perto da morte mais de um momento. Diferente das lutas anteriores, aqui Sasuke não está no controle e nem um passo à frente. Ele está sendo esmagado pela diferença de poder e experiência. No meio da batalha, fica claro que Sasuke só continua vivo graças à intervenção constante do seu time Taka. Karen, Segetsu e Jugo salvam Sasuke repetidas vezes, curando seus ferimentos, criando aberturas e impedindo que Bee finalize o combate. Isso marca um ponto importante da trajetória de Sasuke,
Pela primeira vez desde que deixou Konoha, ele é forçado a encarar essa própria limitação. Mesmo com todo o poder que conquistou, ele ainda não está preparado para enfrentar sozinho um Jinchuriki completo e experiente como Bi. Sasuke vs Danzo. O confronto contra o Danzo é sem dúvida um dos embates mais sombrios, políticos e psicológicos de toda a trajetória de Sasuke. Diferente das outras lutas, aqui não existe honra, rivalidade direta ou desejo de superação. Essa batalha acontece no momento em que Sasuke descobre a verdade por trás do massacre do clã Uchiha e entende que Danzo foi um dos principais responsáveis por toda aquela tragédia, manipulando Itachi, tomando decisões nas sombras e sacrificando o clã inteiro em nome do que ele chamava de paz. Para Sasuke, esse não é apenas um inimigo poderoso, mas a personificação de tudo que apodreceu dentro do sistema ninja. Desde o início fica claro que não será uma luta comum. Danzo não enfrenta Sasuke como um guerreiro, mas como um estrategista frio e covarde, que se esconde atrás das armadilhas, subordinado e jutsus proibidos. A batalha se desenrola como um jogo sujo, onde Danzo usa Izanami repetidas vezes para enganar a própria morte, distorcendo a realidade e transformando cada erro fatal em apenas mais uma alternativa. A cada vez que Danzo retorna, a tensão aumenta porque Sasuke percebe que está enfrentando alguém que não luta com o corpo, mas com o poder de manipular o destino. No meio da batalha, a luta deixa de ser apenas física e se torna profundamente simbólica. Enquanto Danzo representa a face mais obscura da vila, alguém disposto a eliminar qualquer um para manter a sua visão distorcida de ordem, Sasuke começa a se afastar cada vez mais do garoto que um dia protegeu Konoha. A influência do ódio do Mangekyo Sharingan e a verdade revelada vai consumindo Sasuke aos poucos. Seus ataques se tornam mais agressivos, cruéis e menos hesitantes. Cada golpe carrega não só raiva, mas a dor acumulada de gerações de Uchihas sacrificados em silêncio. Durante a luta, Danzo tenta justificar suas ações, alegando que tudo que fez foi para proteger a vila, expondo a hipocrisia de um sistema que se diz justo, mas age nas sombras. Essa troca de ideologias torna o confronto ainda mais pesado, porque não existe certo ou errado absoluto, apenas escolhas externas e consequências. Sasuke nesse ponto já não busca redenção nem compreensão. Para ele, Danzo precisa pagar não apenas pelo massacre, mas por tudo o que ele representa. O final da luta é brutal, frio e extremamente simbólico. Sasuke derrota Danzo sem piedade, atravessando qualquer limite moral que ainda pudesse restar. Não há celebração e não há alívio, apenas a confirmação de que cruzou um ponto sem retorno. Ao derrotar Danzo, Sasuke prova que já não é mais um garoto de Konoha, nem um vingador confuso que buscava as respostas. Ele se torna alguém disposto a carregar o peso do ódio do clã inteiro, mesmo que isso significasse se tornar extremamente aquilo que o mundo ninja teme. Sasuke vs Itachi. A batalha contra Itachi Uchiha é sem exagero o verdadeiro coração emocional de toda a trajetória de Sasuke. Diferente de qualquer outra luta, esse confronto não nasce apenas do ódio momentâneo ou da busca por poder, mas de anos de traumas, silêncio, solidão e uma vida inteira moldada pela vingança. Desde a infância, Sasuke cresceu acreditando que a sua única razão para continuar vivendo era se tornar forte o suficiente para matar Itachi. Cada treino, cada sacrifício e cada escolha externa que ele fez ao longo do caminho sempre teve o mesmo objetivo de chegar nesse momento. Quando o confronto finalmente acontece, o clima é sufocante. Não há discursos longos nem provocações exageradas. Sasuke e Itachi se encaram como se o mundo ao redor simplesmente deixasse de existir. Como se aquela batalha fosse algo inevitável, escrito desde a noite do massacre. Desde os primeiros movimentos, Itachi demonstra um controle absoluto da situação, usando genjutsus extremamente poderosos para quebrar a mente de Sasuke, forçando ele a reviver seus piores pesadelos, suas memórias mais dolorosas e a sensação constante de impotência, o que acompanhou por toda a sua vida. Cada ilusão é uma tentativa de reafirmar a distância gigantesca que sempre existiu entre os dois irmãos. Sasuke, por outro lado, responde com tudo o que ele construiu até ali. Ele não é mais uma criança desesperada que assistiu ao clã ser massacrado, mas sim um shinobi frio, inteligente e estrategista que usa o Sharingan com maestria e demonstra o quanto evoluiu. A luta se torna um verdadeiro jogo de xadrez, com armadilhas, contra-ataque e jutsus cada vez mais destrutivos, mostrando que Sasuke finalmente conseguiu alcançar o nível que sempre perseguiu. Ainda assim, mesmo quando parece estar no controle, Itachi continua um passo à frente, como se previsse cada movimento do irmão. No meio do combate, a batalha deixa de ser apenas física e se transforma em algo muito mais profundo. Cada golpe trucado carrega memórias da infância, momentos em que Itachi era o irmão admirado, o exemplo a ser seguido, e não o monstro que Sasuke aprendeu a odiar. É quase uma conversa silenciosa entre os irmãos, onde palavras não são necessárias, porque tudo já foi dito antes através da dor, das escolhas e das consequências. O confronto se intensifica até o limite.
levando Sasuke ao extremo, forçando a ultrapassar os seus próprios limites físicos e emocionais. O desfecho da luta quebra completamente tudo o que o espectador e o próprio Sasuke esperavam. Itachi cai não como um vilão derrotado de forma gloriosa, mas como alguém exausto, doente e sustentando um peso que nunca revelou. Sua morte não traz alívio nem satisfação, apenas silêncio. E nesse instante que a vida de Sasuke muda para sempre. A vitória que ele perseguiu durante anos não traz paz, mas um vazio profundo, uma confusão esmagadora e uma dor ainda maior do que ele sentia antes. Sem saber, Sasuke vence a luta, mas perde tudo aquilo que acreditava entender sobre o próprio passado. Sasuke vs Naruto, a luta final. A luta final entre Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki é o verdadeiro encerramento de toda a jornada construída desde o primeiro episódio do anime. Diferente de qualquer outra batalha vista em Naruto, esse confronto não aconteceu por vingança pessoal, desejo de poder ou simplesmente por ódio, mas sim por ideologias completamente opostas de como o mundo ninja deve funcionar. Naruto acredita que a verdadeira paz só existe através de laços, empatia e da capacidade de compreender a dor do outro. Enquanto Sasuke, marcado por perdas, manipulações e traições, acredita que apenas através da dor, do medo e do controle absoluto seria possível acabar com o ciclo de ódio que sempre destruiu o mundo ninja. O confronto começa de forma explosiva e intensa, sem espaços para conversa ou hesitação. Desde os primeiros golpes fica claro que ambos estão dispostos a ir até o fim, usando tudo o que aprenderam ao longo de suas vidas, desde jutsus mais básicos treinados na infância até poderes concedidos pelo sábio dos 6 caminhos, transformando o campo de batalha em um verdadeiro cenário de guerra. Cada ataque não carrega apenas força física, mas também emoções acumuladas por anos e anos. No meio da luta, enquanto a troca de golpes se intensifica, o combate deixa de ser apenas físico e se torna emocional. As lembranças da infância começam a se misturar com os ataques, mostrando o momento em que Sasuke e Naruto treinavam juntos, competiam e se provocavam, e mesmo sem admitir, se entendiam como ninguém. É nesse ponto que o espectador percebe que a luta nunca foi apenas sobre quem é mais forte, mas sobre quem está disposto a abrir mão de suas próprias convicções. Naruto apanha, cai, levanta repetidas vezes, não para vencer, mas para provar que jamais desistiria de Sasuke, enquanto Sasuke luta com tudo que tem para tentar cortar de uma vez por todas qualquer laço que ainda o prendia ao passado. O final da batalha é ao mesmo tempo devastador e simbólico. Ambos caem no chão completamente exaustos, sem um braço, sangrando e incapazes de continuar lutando, mostrando que não existe vitórias verdadeiras naquela guerra. Nenhum dos dois alcança exatamente o que queria, mas ambos entendem algo fundamental, e é nesse momento, derrotado não por Naruto, mas por suas próprias escolhas, que Sasuke finalmente percebe que sua solidão não foi uma maldição imposta pelo destino, mas uma escolha feita ao longo do caminho. Pela primeira vez, ele aceita que ainda existe um caminho de redenção, não através do controle ou da dor, mas através da aceitação dos laços que ele tentou negar durante toda a obra.